Hoje começamos nossa jornada através do guia do Ranger. Bora! Bem-vindos ao condado. Se ajeitem na sua toca. Acaricie seu pet preferido. Sakura, vem cá. Vem cá. Oi, Sakura. Oi, Sakura. Não tá aparecendo. Oi, meu amor. E bora falar de RPG. Ela quer aparecer. Tá bom. Já apareceu, doido. Então, antes de mais nada, se você quer ser membro do nosso canal, quer ajudar a gente a fazer mais vídeos, mais outros tipos de conteúdo, como talvez mesas de RPG e tudo mais, pensa com carinho aí se você não quer se transformar num membro. Tá aí embaixo o botão de membro. Se você tiver pelo celular, provavelmente não aparece. Então vai lá no seu computador e abra esse vídeo no seu desktop e se transforme em membro caso você queira, beleza? E também curte aí, compartilha com seus amigos se querem jogar de Ranger e vamos lá continuando com o vídeo, certo? Deixa eu explicar uma coisa aqui sobre o Ranger primeiro. O Ranger passou por grandes mudanças desde que saiu lá em 2014. Com certeza uma das classes que estavam mais defasadas. E aí o Tasha veio com mudanças novas, outras mecânicas para as habilidades, outras habilidades. Mas a gente vai fazer todo o histórico que teve o Ranger, começando nesse vídeo aqui, falando sobre o livro do jogador, as características gerais que tem lá, e depois as duas subclasses que tem no livro do jogador, que é o Mestre das Bestas e o Caçador. Então entenda que ela vai ser mais fraca que o normal, mais fraca que as outras classes, pelo menos nesse primeiro vídeo. E ela vai ficando cada vez mais forte até chegarmos lá no Ranger do playtest, tá? Que foi o bem melhor que tava hoje em dia. A minha esposa tá jogando na aventura com o Ranger do playtest. Com certeza ela é uma dos personagens que mais dá dano do nosso grupo. Ela ataca com arco e tudo mais. Consistentemente, ela dá muito dano em todos os turnos, tá? Além de ter as magias de Ranger que muitas vezes nos salva ali, tendo grande parte de magias compartilhando magias com druida de controle do terreno e tudo mais, tá bom? Então vamos começar lendo sobre o que eles falam que é o Ranger do D&D. Depois a gente vai falar de inspirações para você ter como Ranger e depois vamos direto nas regras, tá certo? Então vamos lá. Então o Ranger, também conhecido como patrulheiro, muitas também traduções feitas como guardião, é um ser de aparência áspera e selvagem, um humano espreita sozinho através das sombras das árvores, caçando os orcs que ele sabe estarem planejando um assalto a uma fazenda próxima. Segurando uma espada curta em cada mão, ele se transforma em um vendaval de aço, talando um inimigo após o outro. Após se evadir de um cone de ar congelante, uma elfa encontra-se de pé e saca seu arco das costas, disparando uma flecha de um dragão branco, ignorando a onda de medo que emana do dragão. Assim como ignorou o frio do seu sopro, ela envia uma flecha após a outra, tentando encontrar as brechas entre as espessas escamas do dragão. Erguendo sua mão para o alto, um meio-elfo assobia para o falcão que o circunda acima, chamando o pássaro de volta para o seu lado. Sussurrando instruções em élfico, ele aponta para o urso coruja que ele estava rastreando e envia o falcão para distrair a criatura enquanto ele prepara seu arco. Longe do alvoroço das cidades e vilas, passando das divisas que abrigam as fazendas mais longínquas dos horrores do ermo, entre as árvores densas de florestas, sem trilhas e através de vastas planícies vazias, os patrulheiros mantêm sua vigília interminável. Então, lendo aqui, galera, você fala, porra, vou jogar com a classe muito tora. Pois é, não é o que acontece. Caçadores mortais, guerreiros da natureza, os patrulheiros se especializaram em caçar monstros que ameaçam as margens da civilização, assaltantes humanoides, bestas e monstruosidades devastadoras, gigantes terríveis e dragões mortais. Eles aprendem a rastrear suas presas como predadores. Sakura. Eles aprendem a rastrear suas presas como os predadores fazem, movendo-se silenciosamente nas florestas e se escondendo atrás de arbustos e pedregulhos. Os patrulheiros focam em seu treinamento de combate em técnicas que sejam especialmente úteis contra seus inimigos favoritos específicos. Graças à sua familiaridade no ambiente selvagem, os patrulheiros adquiriram a habilidade de conjurar magias atreladas ao poder da natureza, similar ao que o druida faz. Suas magias, assim como suas habilidades de combate, enfatizam a velocidade, furtividade e caça. Os talentos e habilidades de um patrulheiro são afinados com o foco mortal na árdua tarefa de proteger as fronteiras. Aventureiros independentes. Apesar de um patrulheiro ganhar a vida como um caçador,
um guia ou um rastreador. A verdadeira vocação de um patrulheiro é defender as zonas periféricas da civilização das investidas de monstros e hordas de humanoides que vêm de regiões selvagens. Em alguns lugares, os patrulheiros se reúnem em ordens secretas ou juntam forças com círculos druídicos. Muitos patrulheiros, no entanto, são independentes e até cometem um erro, sabendo que, quando um dragão ou um bando de orcs ataca, um patrulheiro deve ser a primeira e possivelmente a última linha de defesa. Então, galera, lendo aí os Rangers, né, são mestres de controlar o ambiente, de entender o ambiente que estão, mestres de entender as criaturas que enfrentam, né? Diferente do guerreiro que consegue se adaptar bem ali a qualquer situação, consegue brigar bem com qualquer situação, o Ranger, ele é especialista naquilo que ele faz. Pelo menos é isso que eles quiseram passar pra gente, né? E como grandes exemplos de Ranger, talvez o maior de todos eles, né? Nós podemos ter ali é o famoso Aragorn, obviamente, né? Provavelmente foi daí que nasceu as lendas do Ranger, né? Um guerreiro hábil, um grande caçador, rastreador, entende de ervas, de poções não, né? De como tratar feridas, né? Através de achando ervas ali, aquela hora que ele, no filme, impede ali daquela adaga espectral dos Ringwraiths, né? Dos espectros do Anel, de acabar transformando o Frodo também no espectro do Anel. Ele retarda o efeito ali da adaga, pelo menos um pouco. Então, você vê no Aragorn tudo que você tá falando ali no livro, né? Tá falando ali no livro do D&D. Ele é um exímio caçador. Quando eles vão caçar os orcs, ele caçam os Uruk-hais lá de certa forma absurda. Aquela cena que eles encontram o acampamento dos Uruk-hai e ele vai só de vendo os rastros ali, imaginando o que aconteceu com os hobbits, o que aconteceu naquela área ali, por que tem aqueles rastros, por que tem o sangue, por que tem pedaços de corda no chão. E aí ele percebe que os hobbits adentraram a floresta lá dos Trents, né, dos entes do Senhor dos Anéis, né? Então não tem um exemplo maior que o Aragorn ali para você se basear em Ranger, no Rangerzão clássico, no patrulheiro clássico. Ele é a sua inspiração máxima para esse tipo de Ranger, tá? Outro exemplo que tem nos animes, né, que é a alta elfa, né, a arqueira elfa ali do Goblin Slayer, né? Habilidade tremenda de se mover no campo de combate, uma precisão incrível com as flechas, sempre acertando flechas durante o combate inteiro, né? Então, se você vai fazer uma espécie de Ranger ali que é arqueiro, né? Com certeza o Ranger pode ser a sua melhor, uma classe, né? Que vai ser de flechada. O Ranger pode ser uma escolha muito feroz ali para você, principalmente com as habilidades que ele tem. O jeito que ela se move em combate, tá? Ela não é tão caçadora assim. O Goblin Slayer é muito mais caçador que ela, muito mais especialista que ela, e pode também ser um exemplo de Ranger, também um exemplo de guerreiro que usa uma armadura pesada e tudo mais, mas ele tem, com toda certeza, o conhecimento do inimigo dele melhor que qualquer um. Então, tanto ela quanto o Goblin Slayer pode ser bons exemplos de Ranger aí pra você, né? O Goblin Slayer mais aquele que tá focado no inimigo, tá focado em saber as habilidades do inimigo, como ele vai se agir, como é invadir um terreno inimigo, né? O Goblin Slayer com certeza tem todos esses traços aí. Ela é mais uma pessoa que se adapta melhor ao ambiente, mais rápido, pode até ser uma guerreira, né? Até ser confundida como guerreira. E o Ranger tem muito disso, né? Ele tem grandes habilidades de guerreiro e também tem grandes habilidades de ladino. Ele é essa fusão do guerreiro e ladino aí ao mesmo tempo, porque o ladino tem o sneak attack, que ataca ferozmente ali seus inimigos. O Ranger tem as habilidades como o Hunter's Mark, né, a marca do caçador, para dar mais dano nos seus inimigos. Então, assim, eles têm essa conexão, né, das classes aí. Com certeza o Ranger tá ali entre o ladino, que tem, tanto é que o ladino tem aquele tanto de perícia, o Ranger também tem várias perícias, consegue se mover furtivamente, mas briga tão bem quanto um guerreiro, né? Então o Ranger com certeza tá aí no meio, além de ainda conseguir poderes druídicos, né? E aí a gente pode entrar num outro exemplo de Ranger, que é a Priestess of the Moon, né? Do World of Warcraft, né? Do Warcraft em si, a Tyrande Whisperwind, aqui uma representação do Axalá branco, né? Um tigre que na verdade é um tigre de sabre branco. Aqui ele tem uma representação dele como um tigre de sabre com pelagem escura, né? Mas temos aqui a clássica
Tyrande Whisperwind, né, que tem poderes druídicos, que fala com a natureza, que tem poderes mágicos, né? Então, ela é um grande exemplo aí de personagem ranger que está em constante aprendizado com a natureza, em constante aprendizado com os poderes mágicos dela, que tem um lado mais druídico, assim, que se a gente pode assim dizer, um lado mais até sacerdotal, né? Porque ela é uma princesa, ela tem umas habilidades diferentes aí que ela vai mostrar para você com os seus poderes mágicos e tudo mais. Então, ela é um grande exemplo de ranger que está ligado ali com a natureza, que você vai focar nas suas magias às vezes, né? Se você quiser fazer um ranger que está mais pro lado do druídico, que tem um companheiro animal ali com ela. E outro exemplo clássico, né, que a gente pode ter aqui do famoso ranger que luta com duas armas, né? É o famoso, talvez o ranger mais famoso do D&D de Forgotten Realms, o Drizzt Do'Urden, um elfo negro de Menzoberranzan, que conseguiu se livrar das garras da rainha Lolth, pelo menos em grande parte, conseguiu se livrar daquele mundo dos elfos negros de traição, crueldade e viveu a vida que ele queria, a vida que ele achava correta, né? Então ele é um elfo maestral na caça de criaturas, principalmente no subterrâneo. Tem um companheiro animal que vem de uma estatueta, a Grenwenvar, que é uma pantera negra espectral que habita o mundo ali do astral, e ele a convoca através dessa estatueta. E os dois têm uma ligação muito forte desde a primeira vez que se viram. Ele é um personagem fantástico. Se você não leu a lenda de Drizzt Do'Urden, né, todos os livros, comece a ler, é muito bom, eu tô lendo, é bom demais. Ele é um personagem fantástico. Ele com certeza tem níveis de guerreiro, mas ele também tem níveis de ranger e provavelmente é um dos rangers mais famosos aí do mundo de Forgotten Realms de D&D, certo? E por fim, um exemplo que a gente pode mostrar é a Vex'ahlia, né, da Legends of Vox Machina, do Critical Role, que é um personagem que tem uma característica bem importante, assim, que às vezes se difere de muitos rangers, que é a característica de mercenário, né, de rastreador, de ser um guia da floresta. Por que eu falo isso? Porque esse tipo de background para ranger mostra que eles são rangers que, apesar de conhecer bastante o mundo selvagem, eles conseguem fazer grandes ligações e grandes conexões sociais com as pessoas, né? E o ranger, muitas vezes, às vezes, não é conhecido como isso. Ele não é conhecido como um ser social, né? Muitas pessoas representam esse ranger que é mais taciturno, que não fala tanto, que é caçador, que entende mais, que prefere estar com as bestas do que estar com os humanos, e a Vex'ahlia é completamente o oposto disso, né? Inclusive, se a gente for pegar o Aragorn, inclusive, antes era longe disso, né? Era longe dessas ligações sociais, mas que durante a jornada dele vai percebendo que ele precisa ser algo maior que isso e acaba se transformando num rei, né? Então, ele vai crescendo essa habilidade social dele aí, vai ficando cada vez mais pegando um papel de líder, né, de inspiração, de carisma, e a Vex'ahlia já tem isso desde o começo, né, por viver na sociedade élfica que ela é uma meio elfa, e de não ter essa identificação, né, porque o pai deles, do Vex e da Vax, do Vax e do Vex, nossa, é complicado sempre falar o nome deles. Não gostava deles, não gostava do fato deles serem meio elfos, e isso fez eles não se identificarem tanto, né, com tudo, né, com os elfos ou com os humanos, e ao contrário do Vax, que se distancia disso tudo e acaba se transformando num ladino, mas muito carismático, mas que usa do carisma para esconder o que ele tá sentindo. A Vex nem tanto, né? Ela consegue lidar muito bem com as pessoas e com todo mundo que tá em volta. Ela é uma grande negociadora, ela negocia muitas vezes lá durante a aventura os serviços que eles vão fazer, os itens que eles vão ganhar, o tanto que eles vão ganhar por algum serviço. Então ela tem muito bem definida essa habilidade com ela aí. Pode ser um tipo de ranger também que você pensa e que também tem um companheiro animal, né? O Trinket. É um jeito de você também pensar no seu ranger aí, tá? Então eu acho que de inspiração você tá cheio aí pra pensar, pra conseguir pensar como você vai fazer ser o melhor ranger possível. E agora a gente vai falar das características gerais do ranger, né? As habilidades gerais dele. E também vai falar das duas subclasses. Lembrando que a gente sempre faz um tier list, né? Das classes e subclasses. E eu já vou adiantando. Essas subclasses são terríveis, então você já imagina quais serão as minhas notas. Aí, eu tô coçando demais. E lembrando como que é feito o nosso tier list, né? S é aquela classe quebrada que você faz tudo muito bem, você bate pra caramba, você se defende, você é versátil e você rouba a cena quase toda hora da sua equipe. A é aquela classe muito boa,
que você com certeza deve escolher, que não tem praticamente nenhum revés. Ela é forte para atacar e tudo mais, mas não tá quebrada, ela vai se complementar muito bem na sua party. B é aquela classe tranquila, legal, você vai escolher, ela vai ser boa em certas horas, não vai ser tão boa em outras horas, mas você vai escolher muito bem. C é aquela classe nichada que vai ser boa provavelmente em one shots, né? Porque ela vai ser boa muito especificamente para alguma coisa, mas vai ser ruim para todo o resto. Ou que também é ruim na maioria das coisas e bom só em alguma das habilidades, tá? E D é horrível, você não quer escolher completamente o contrário da AS, que você vai jogar praticamente com as suas características gerais e não vai escolher e jogar com nada da sua subclasse, tá bom? Então vamos lá, vamos começar falando das proficiências iniciais. Não, vamos começar vendo a tabela inicial do Ranger, como é, o que acontece e tudo mais. E mais uma vez, galera, fazendo um lembrete, nós vamos acompanhar a evolução do Ranger. Esse Ranger que a gente vai analisar agora é o Ranger que saiu igualzinho lá em 2014, sem as intervenções do Tasha, tá bom? Então vamos lá. Então tá aqui a tabela do patrulheiro, né, do Ranger. Vou ficar chamando de Ranger, tá, galera? Não é um nome difícil de falar, todo mundo entende o que é, tá bom? Clássico aqui, você ganha seu inimigo favorito, explorando natural, você vai conhecer magia até level 5, vai poder soltar duas a partir do level 19, vai começar a ganhar magia a partir do level 2, você vai ganhar estilo de luta, você vai ganhar seu arquétipo no level 3, vai ganhar ataque extra, tá? Então é uma tabela normalzinha aí, nada demais, é isso aí. Então vamos agora falar das proficiências iniciais. Você, como um patrulheiro, começa com pontos de vida de D10, então é um bom ponto de vida, principalmente para uma classe guerreira, né? Você vai ficar de boa ali na frente de combate, você não tem que ficar se preocupando tanto com a sua posição no campo de combate, né? Apesar de que se você jogar com arco, você não, como Ranger, você não tem proficiência com armaduras pesadas, né? Como você pode ver aqui, armaduras leves, médias e escudos. Mas se você fizer um Ranger com armaduras médias e escudo, você com certeza pode fazer um Ranger tanque. Não é a melhor função ali que você vai escolher pro Ranger, mas com certeza você vai ganhar grandes, você consegue fazer um Ranger ali, se você precisar ser o tanque da sua equipe, você consegue fazer. Só que você tem que pensar muito bem ali como escolher bem suas magias, escolher bem seus atributos e tudo mais. Seus pontos de vida vai evoluir de 10 mais seu modificador de constituição e vai aumentando de 10 a cada level, tá? As proficiências de armadura a gente já falou, armas você conhece todas, ferramentas nenhuma, seus testes de resistência são força e destreza, as suas perícias são 3 entre adestrar animais, atletismo, furtividade, intuição, investigação, natureza, percepção e sobrevivência. Então você vê que tem várias opções para você escolher, né? Muitas ligadas a entender o ambiente, entender o que acontece, entender se mover pelo ambiente, né, como atletismo e furtividade, e além das que você vai ganhar de background, né, ou até mesmo de raça, que algumas às vezes até ganha. As sugestões de equipamento para você: camisão de malha ou armadura de couro, 2 espadas curtas ou 2 armas simples corpo a corpo, um pacote explorador ou um pacote de aventureiro, um arco longo e uma aljava com 20 flechas, né? Então aqui mostrando a versatilidade do Ranger, né, já ganhando o arco e também tendo as armas de ataque corpo a corpo. Pensando aqui nos atributos principais do Ranger, com certeza o Ranger, diferente do guerreiro, a destreza vai ser um dos seus atributos importantes, principalmente porque nas armaduras médias você pode adicionar destreza, né? Então quanto maior sua destreza, lógico, as armaduras leves são a que você vai poder adicionar o máximo de destreza, que é mais 5. Mas nas armaduras médias você pode, se eu não me engano, adicionar até mais 3, né? Se você pegar armaduras de Mithril e tudo mais. E logo depois do segundo estaria entre Constituição e o Wisdom, que é sabedoria, né? Apesar que existem muitas builds de Ranger que o Ranger não foca nada em sabedoria, inclusive deixa a sabedoria 10 e foca em magias apenas de buffs, né? Ele não preocupa em jogar nenhuma magia no seu inimigo, tá? Ele vai apenas se buffar, ou seja, não vai precisar se preocupar com o teste de CD, então ele não aumenta a sua sabedoria por causa disso. Então, existem builds desse tipo, deixando a sabedoria como um atributo completamente deixado de lado. Mas com certeza a destreza vai ser o seu atributo principal, e eu acredito que Constituição o segundo, sabedoria o terceiro, tá? Tem como fazer um Ranger com força? Com certeza tem como fazer. Inimigo favorito. A partir do primeiro nível você tem experiência significativa estudando, rastreando, caçando e até mesmo falando com certos tipos de inimigo. Escolha um tipo de inimigo favorito: aberrações, bestas, celestiais. Alternativamente você pode escolher 2 raças de humanoide.
para seus inimigos favoritos, como Gnolls e Orcs. Você tem vantagem em teste de sabedoria e sobrevivência para rastrear seus inimigos favoritos, assim como teste de inteligência para lembrar informações sobre ele. Quando você adquire essa característica, você também aprende um idioma à sua escolha, que seja falado pelos seus inimigos favoritos. Você escolhe o inimigo favorito adicional, assim como um idioma, à medida que você ganhar neles. Ou seja, esse inimigo favorito, o que ele te ensina? A saber mais sobre o inimigo. Ensina você a bater no inimigo? Não. Então já tá aí o erro, né, do inimigo favorito do Ranger. Ele não te ensina a dar porrada no inimigo. Você conhece sobre o inimigo, você sabe rastrear o inimigo, você sabe encontrar o inimigo, você sabe tudo sobre o inimigo, mas você sabe bater nele? Não. Você bate igual um guerreiro, você bate igual um ladino, você bate igual qualquer um. Então o que adianta? Nada. E isso com certeza foi consertado nas outras intervenções que teve, então, tanto do Tasha quanto do playtest, que vai ser o que a gente vai falar, que pra mim foi o que ficou mais forte. Explorador natural. Você está particularmente familiarizado com o tipo de ambiente natural e é perito em viajar e sobreviver em tais regiões. Escolha um tipo de terreno favorito: ártico, costa, deserto, floresta, montanha, pântano, planície ou subterrâneo. Quando você fizer um teste de inteligência ou sabedoria relacionado ao seu terreno favorito, seu bônus de proficiência será dobrado se você estiver usando uma perícia na qual seja proficiente. Então, isso aqui é uma habilidade muito interessante, ela melhora, tá, nas outras intervenções, mas já é uma habilidade até boa. Enquanto viajar por 1 hora ou mais em seu terreno favorito, você ganha os seguintes benefícios. Terreno difícil não retarda a viagem do seu grupo. Seu grupo não pode se perder, exceto por meios mágicos. Mesmo quando você estiver engajado em outra atividade enquanto viaja, como forragear, navegar ou rastrear, você se mantém alerta ao perigo. Se você estiver viajando sozinho, você pode se mover furtivamente com seu ritmo de viagem normal. Quando você forrageia, você encontra o dobro de comida que normalmente encontraria. Enquanto estiver rastreando outras criaturas, você também descobre a quantidade exata delas, seus tamanhos e quanto tempo elas passam pela área. Essa habilidade, você pode escolher outros 2 terrenos, no 6º e no 10º nível. Aqui eu tenho uma opinião meio infame em relação às outras pessoas. As pessoas acham ruim o Ranger, por exemplo, ser especialista em floresta, e aí você vai jogar numa aventura, num parte da aventura que você vai pro terreno subterrâneo, e o Ranger não ser fodão no subterrâneo. Não vejo lógica nisso. Se o cara ficou profissional em floresta, o cara é profissional em floresta. Quando você for pra floresta, o Ranger vai brilhar. Quando você for pro subterrâneo, outras pessoas vão brilhar. Não impede o Ranger de saber um pouco sobre subterrâneo, não impede o ladino de poder fazer sobrevivência. Ele só não vai ser o mais foda, super foda igual ele é. Ele não vai ter o dobro de proficiência, mas ele vai ter proficiência. O que você poderia fazer aqui, por exemplo, é somar metade da proficiência, né? Você pode ter, tem várias outras habilidades que você pode fazer. Você pode falar que ele tem alguma magia que ajuda ele a fazer isso. Que é o que eles fazem, eu acho que nos outros evoluções dessa característica aqui, que é que ele pode, durante o descanso longo, mudar o terreno dele, né? E aí tem várias explicações mágicas que você pode dar sobre isso. Ele consulta os espíritos mágicos da floresta, os deuses da natureza, e aí ele consegue entender melhor aquele novo ambiente, tá? Dá pra você explicar várias formas disso, mas pra mim é uma forma de facilitar o jogo de uma forma bem grotesca pra mim, bem nada elegante, sabe? Nada divertida. É só uma habilidade, tipo, cara, o Ranger precisa ser mais forte, então toma aí, cara, escolhe o terreno que você quiser toda hora, você é foda em todos os terrenos, sabe? Não faz sentido pra mim. São vários tipos de Ranger. O Ranger que vai saber andar na neve não é o mesmo Ranger que vai saber andar na floresta. O Ranger que sabe do deserto não é o mesmo Ranger que sabe sobre o subterrâneo. É só uma questão de lógica. E aí vai do seu mestre te ajudar com isso. Então, assim, eu acho uma habilidade legal, mas que com certeza tem seus benefícios e não vai ter, e vai ter suas fraquezas, como qualquer habilidade. Você não pode ser bom em tudo o tempo inteiro, que é o que o playtest tá indo do D&D, né? Vamos ver o que vai virar, mas tá tudo bem. Bora lá, vamos seguir. Estilo de luta. No 2º nível, você adota um estilo de combate particular, que será a sua especialidade. Escolha uma das opções a seguir, você não pode escolher o mesmo estilo de combate mais de uma vez, mesmo se pudesse escolher de novo. Aí você ganha arquearia, claro, se você for usar estilo principal de combate, com certeza escolha isso aqui, você ganha mais 2 de bônus nas jogadas de ataque realizadas com uma arma de ataque à distância. Isso aqui faz você acertar praticamente todos os monstros quase o tempo inteiro. Combate com 2 armas. Quando você estiver engajado em uma luta com 2 armas, você pode adicionar o seu modificador de habilidade na jogada de dano do seu segundo ataque. Porque quando você está com 2 armas leves lutando, você pode gastar a sua ação bônus para atacar com a sua arma, né, do seu segundo ataque. Você pode dar um segundo ataque com a ação bônus, né, ou um terceiro ataque. Então isso aqui te ajuda a dar mais dano, né. Defesa, enquanto estiver usando a armadura, você ganha mais 1 de bônus CA. Então isso aqui é o que ajudaria você a ser um pouco mais tanque, né. E por último, duelismo, quando você empunhar uma arma de ataque corpo a corpo em uma mão e
outra arma, você ganha mais 2 nos bônus na jogada de dano com essa arma. Essa aqui pra mim é a mais fraquinha, tá? Conjuração. Quando você alcança o segundo nível, você aprende a usar a essência mágica na natureza para conjurar magias, como um druida faz. Veja o capítulo 10 para as regras gerais de conjuração, capítulo 11 para a lista gerais de magias do protuleiro. Espaço de magia. A tabela do protuleiro mostra quantos espaços de magia você tem para conjurar em suas magias de primeiro nível e superiores. É aquela tabela que a gente mostrou lá, tá? Para conjurar uma dessas magias, você deve gastar um espaço de magia de nível da magia ou superior. Você recobra todos os espaços de magia gastos quando você completa um descanso longo. Por exemplo, se você quiser conjurar a magia de primeiro nível, amizade animal, e você tiver um espaço de magia de primeiro nível e um de segundo nível disponíveis, você poderá conjurar amizade animal usando qualquer um dos dois espaços. Magias desconhecidas. Você conhece 2 magias de primeiro nível, a sua escolha dá uma lista de magias. A coluna de magias conhecidas na tabela do protuleiro mostra quanto você aprende mais magia de protuleiro, a sua escolha. Cada uma dessas magias deve ser de um nível a que você tem acesso, como mostrado na tabela. Por exemplo, quando você alcança o 5º nível da classe, você aprende uma nova magia, de primeiro nível ou segundo nível. Além disso, quando você adquirir um nível nessa classe, você pode escolher uma magia de protuleiro que você conheça e substituí-la por outra magia da lista de magias de protuleiro, que também deve ser um nível ao qual você tem espaço de magia. E aqui é o seu teste de conjuração, né? O CD contra suas magias vai ser 8, mais seu bônus de proficiência, mais sabedoria. Então aqui mostra que caso você queira soltar magias nos seus inimigos, que eles vão ter que resistir, você tem que aumentar a sua sabedoria para que você seja mais efetivo, tá? Não é o meu conselho. O meu conselho é que se você vai jogar de Ranger, foca em dar dano com as porradas e utilizar as magias para aumentar seu dano de alguma forma, como por exemplo, marca do caçador. Modificador de ataque de magia. Quando você vai ter que fazer algum ataque com magia, você vê que também vai usar a sua de sabedoria. Então, se você vai usar alguma magia que vai dar ataque no seu inimigo, você tem que ter uma sabedoria alta. Depois a gente vai ter um vídeo só falando sobre as magias de Ranger, tá? Qual é melhor, qual é o melhor jeito de você brigar com o Ranger e suas magias. Mas, sendo breve aqui, é aquilo que eu falei. Foca na porrada e usa as magias para te bufar e não para afetar os inimigos, tá? Aqui são os arquétipos, né? Você ganha ele no 3º, 7º, 11º, 15º. Então, toda vez que você chegar nesses níveis, você vai ganhar uma habilidade de subclasse. Prontidão primitiva. A partir do 3º nível, você pode usar sua ação e gastar um espaço de magia de patrulheiro para focar sua atenção na região ao seu redor. Por 1 minuto por nível de espaço de magia gasto, você pode sentir os seguintes tipos de criaturas estão presentes a 1,5 km de você, ou dentro de até 9 km se você estiver em seu terreno favorito. Aberrações celestiais, corruptores, dragões, elementais, fadas e mortos-vivos. Essa característica não revela a localização ou quantidade de criaturas. Você sabe que tem, mas não sabe a localização. Ótimo. Não dá nem uma guia, né? Podia falar que tem, né? Um guia, um rumo pra você ir. Você tem que fazer um teste contra o CD, é o CR do monstro, sei lá, dá pra melhorar isso aqui, né? Mas tá bom. Os níveis 4, 8º, 12º, 16º, 19º, você ganha o incremento de valor de habilidade, né? Que você pode aumentar um atributo em 2 ou aumentar 2 habilidades em mais 1, tá? Lembrando de colocar, caso você esteja usando realmente a destreza para atacar e dar dano, que é o que eu aconselho, coloque sua destreza 20 o mais rápido possível. No 5º nível você ganha ataque extra, ótimo, mas você precisa dar mais ataques para dar mais dano. No nível 8 você ganha caminho da floresta, começando no 8º nível, se mover através de terreno difícil não mágico, não lhe custa deslocamento adicional. Você também pode passar através de plantas não mágicas sem ter seu deslocamento reduzido por elas e sem sofrer dano delas caso apresentem espinhos. Nossa, velho, que trem horrível. Além disso, você tem vantagem em teste de resistência contra plantas criadas ou manipuladas magicamente para impedir seu movimento, como feito pela magia Constrição. Isso aqui é mostrando que o Ranger tem habilidade de se mover melhor no terreno, tá? Mas poderia ser melhor que isso aqui. Poderia ser, por exemplo, pelo menos falar aqui, né, que no seu terreno favorito você nunca tem o seu deslocamento reduzido, independentemente da magia. Né? A não ser que seja magia de slow, mas se for uma magia que afeta o ambiente, não importa se ela é mágica ou não, se você está no seu terreno favorito, você não tem o terreno reduzido. É uma maneira de deixar o Ranger mais forte e fazer sentido quando você está no seu terreno favorito. Ah, mas agora eu não estou no meu terreno favorito, então agora você é um cara normal, igual todo mundo. Ponto. Ou você tem essa habilidade aqui. Quando você está no terreno normal, igual todo mundo, você tem essa habilidade aqui. Quando você está no seu terreno favorito, você não tem nenhum problema. Se você vai ter que escolher seus terrenos favoritos e pode ser que às vezes você não está no seu terreno favorito, então isso aqui tem que valer a pena quando está no seu terreno favorito. Mimetismo. A partir do 10º nível você pode gastar 1 minuto criando uma camuflagem para si mesmo. Você deve ter acesso à lama fresca. Nossa senhora, você vira o Rambo.
Quando você estiver camuflado dessa forma, você pode tentar se esconder ao se pressionar contra uma superfície sólida, como uma árvore, um muro, ou seja, pelo menos tão alto quanto você. Você recebe mais 10 pontos de teste de destreza, enquanto você permanecer ali parado e sem realizar ações. Quando você se mover ou realizar uma ação, reação, você deve se camuflar novamente. Olha que bosta. Você não consegue nem se mover, cara. É só pra ficar paradão lá, igual o Rambo mesmo. Você lembra aquela cena do Rambo que ele esconde na lama assim com a faca dele? É isso, você ganha o poder do Rambo. Mas, pô, você é o Ranger, cara, você tá level 10, você não pode nem se mover com isso. Tá vendo que essa é uma habilidade meio que de ladino? Tá vendo que eles não estão sabendo o que eles estão fazendo? Claramente, o livro do jogador pro Ranger de 2014 tinha noção do que estava fazendo. Eles criaram todas as classes, na minha opinião, como é que foi? Eles criaram todas as classes, eles falaram, pô, cara, tem um Ranger. Nossa, é mesmo, vamos fazer o Ranger? Ah, e faz uns trem de ladino, uns trem de guerreiro e é o Ranger. É isso. Saiu isso aqui. 14º nível. Você viu que você ganhou uma habilidade no 8º, no 10º, depois pro 14º. Tá bom. Desaparecer. Começando no 14º nível, você pode usar a ação de esconder como uma ação bônus no seu turno. Além disso, você não pode ser rastreado por meios não mágicos, a não ser que você decida deixar um rastro. Sabe que level que o ladino ganha isso aqui, esconder como uma ação bônus? No level 2. Você tá ganhando isso aqui no level 14, cara. Ah, mas você ganha isso aqui, que você não pode ser rastreado. Ah, vai dormir, cara, que coisa horrível. Sentidos selvagens. No 18º nível, você ganha sentidos preternaturais. Nossa, não sei nem o que falar essa palavra aqui. Ajudam a lutar contra criaturas que você não pode ver. Quando você atacar uma criatura que você não possa ver, sua incapacidade em vê-la não impõe desvantagem nas suas jogadas de ataque contra ela. Você também está ciente da localização de qualquer criatura invisível até 9 metros de você, considerando que a criatura não esteja se escondendo de você e você não esteja cego ou surdo. Uai, então eu consigo ver eu consigo saber a criatura invisível, mas se eu tiver cego eu não consigo saber onde ela tá. Ah, é porque o invisível não é totalmente invisível. Você consegue ver os traços da pessoa se movendo durante o invisível, você consegue ver que tem alguma coisa errada ali. Ah, cara, pelo amor de Deus, velho. Você tá level 18, cara. Você não consegue ver uma criatura invisível porque você tá cego. Você tem a capacidade de ver ela invisível, mas não tem capacidade de ver invisível se você estiver cego. Ah, cara, pelo amor de Deus, cara. Os caras viajam demais, cara. Matador de inimigos. No 20º nível, você se torna um caçador incomparável de inimigos. Uma vez em cada um de seus turnos, você pode adicionar seu modificador de sabedoria na jogada de ataque ou jogada de dano de um ataque que você faça contra seus inimigos favoritos. Você pode escolher usar essa... Ah, velho, pelo amor de Deus. Sério que ele usou essa palavra incomparável pra você adicionar sabedoria no ataque ou no dano? Não, velho. Tadinho. Esse Ranger do livro do jogador é horrível, galera. Mas a gente vai falar do outro Ranger. Ele vai melhorar. Ele vai ficar top. Tá? No futuro. Não nesse vídeo. E agora a gente vai falar dos arquétipos de patrulheiro. Caçador. Emular o arquétipo do caçador significa aceitar seu lugar como um baluarte entre a civilização e os terrenos e os terrores das terras selvagens. À medida que você trilha o caminho do caçador, você aprende técnicas especializadas para lutar contra as ameaças que você confronta, desde ogros enfurecidos e hordas de orcs até enormes gigantes e terríveis dragões. Então, basicamente, ele tá falando aqui que você vai virar uma máquina de caçar um predador sem ser um alien e que você vai destruir todo mundo que você encontrar na sua frente, que for seu inimigo que você caça. Pelo menos é isso que eu entendo quando ele fala um baluarte entre as civilizações e os terrores das terras selvagens. Uma frase muito bonita que espero que seja bem executada. Preço do caçador. Do 3º nível você ganha as seguintes habilidades. Então você vai escolher uma só. Assassino de colossos. Sua tenacidade pode derrubar os mais poderosos oponentes. Quando você atinge uma criatura com um ataque com uma arma, a criatura sofre 1d8 de dano extra, se ela estiver abaixo do seu máximo de pontos de vida. Você só pode causar esse dano extra uma vez por turno. Nossa, que forte. Matador de gigantes. Quando uma criatura grande ou maior, a até 1,5 metros de você, atingir ou errar um ataque contra você, você pode usar sua reação para atacar a criatura imediatamente após o ataque dela, considerando que você possa ver a criatura. Isso aqui é muito melhor que o outro, né? Mas tem que gastar sua reação e tem que estar brigando perto, né? Uma vez em cada um dos seus turnos, quando você fizer um ataque com arma, você pode realizar outro ataque com a mesma arma contra uma criatura diferente que esteja até 1,5 metros do alvo original e esteja no alcance de sua arma. Ah, cara, pensando aqui, a única que você vai usar o tempo inteiro é o Assassino de Colossos. Por mais que ela seja horrível, dadas essas escolhas, se eu fosse jogar com o Ranger do 2014, eu iria escolher o Assassino de Colossos, porque vai funcionar o tempo inteiro, praticamente. Só no primeiro ataque que não, né? É a que eu escolheria. Essa aqui é boa, mas o bicho tem que ser grande ou maior. Eu pegaria o Assassino de Colosso. E funciona para ataques também à distância, né? Pelo menos essa aqui. Essa aqui só funciona para atacar de perto. Essa aqui funciona para um ataque à distância também. Táticas defensivas. No 7º nível você ganha uma das seguintes características à sua escolha. Escapar da horda. Ataques de oportunidade contra você são feitos com desvantagem. Defesa contra múltiplos ataques. Quando uma criatura atinge você
com um ataque e você recebe mais 4 de bônus de CA contra todos os ataques subsequentes feitos por essa criatura no resto do turno. Eu pegaria essa. Vontade de aço. Você tem vantagem em teste de resistência para evitar ser amedrontado. Ah, cara, pelo amor de Deus. Eu pegaria essa primeira aqui, que geralmente os monstros atacam mais de uma vez, né? Eu vou ganhar mais 4 CA contra todos os ataques. Pode ser que ele vai me dar só o primeiro ataque e dar os outros em outra pessoa, né? Mas eu preferia escolher essa aqui. Ataque múltiplo. No 11º nível você ganha mais uma vez. Saraivada. Você pode usar sua ação para realizar um ataque à distância contra qualquer número de criaturas até 3 metros de um ponto que você possa ver no alcance de sua arma. Você deve ter munição para cada alvo como normal e você realiza uma jogada de ataque separada para cada alvo. É legal. Você pode usar sua ação para realizar um ataque corpo a corpo contra qualquer número de criaturas até 1,5 metros de você, realizando uma jogada de ataque. Então aqui é basicamente se você estiver jogando de longa distância e se você estiver jogando para quem ataca de perto, né? Ele nem te dá muita escolha não, é isso mesmo, você escolhe isso e ponto. No 15º nível você ganha uma das seguintes características da sua escolha. Você pode esquivar-se agilmente de certos efeitos em área, como o sopro de fogo de um dragão, vermelho ou a magia relâmpago. Quando você for alvo de um efeito que exige um teste de resistência de destreza para sofrer metade do dano, você não sofre dano algum se passar e somente metade do dano se falhar. Evasão clássica é o que eu escolheria, provavelmente. Manter-se contra a maré. Quando uma criatura hostil errar um ataque corpo a corpo, você pode usar sua reação para forçar a criatura a repetir o mesmo ataque contra outra criatura que não ela mesma, a sua escolha. Uma bosta. Que você é natural. Quando um atacante que você possa ver atinge você com um ataque, você pode usar sua reação para reduzir o dano causado pelo ataque à metade. Não, cara, evasão muito melhor. Você vai usar muito mais vezes. Com certeza seria que eu pegaria. Então, aqui tá o caçador. O que eu penso do caçador? Eu penso que ele é horrível. Cara, eu não consigo dar um C pra esse cara. Vou dar D. É horrível. Você aumenta um D8 de dano naquela lá. Ou seja, mais 4 de dano. 4.5 de dano, 5 de dano. As habilidades são todas, você tem que escolher. Você não pode mudar as habilidades, dependendo do adversário. Cara, muito ruim. D, não tem nem o que falar, velho. É horrível. Lógico que tá sendo influenciado pela classe do 2014, que é horrível. Mas, tá, vamos continuar. Que é desse. Vamos acabar logo com esse vídeo, chegar no Ranger que é bom e ser feliz, porque esses Ranger é horrível. Mestre das Bestas. O arquétipo Mestre das Bestas incorpora a amizade entre as raças civilizadas e as bestas do mundo. É aquele Ranger que sempre tem seu companheiro animal fodão, ele vai crescer, vai ser foda, vai bater em todo mundo junto com você, te entende melhor que todo mundo, e é isso. Vamos lá, você é um treinador Pokémon que tem um Pokémon só. Companheiro de patrulha. No 3º nível você ganha um companheiro bestial que acompanha você em suas aventuras e é treinado para lutar ao seu lado. Escolha uma besta que não seja maior que médio e tem um nível de desafio 1/4 ou inferior. Aqui ele fala onde tá. Ó Deus. Adicione seus bônus de proficiência CA, jogadas de ataque, jogadas de dano, assim como todos os testes de resistência e perícias em que a besta for proficiente. O máximo de pontos de vida dela será igual ao seu total normal ou a 4 vezes seu nível de patrulheiro, que for maior. Como qualquer criatura, seu companheiro pode gastar dados de vida durante um descanso curto. A besta obedece seu comando da melhor forma que puder. Ela realiza o turno dela na sua iniciativa, já que ela não realiza qualquer ação, exceto reações, até que você a comande. No seu turno, você pode comandar verbalmente a besta para onde ela deve se mover, sem ser ação necessária, beleza. Você pode usar sua ação para comandá-la verbalmente para realizações. Ou seja, você vai trocar o seu ataque pelo ataque do bicho. Já tá ruim, né? Se você tiver a característica de ataque extra, você pode realizar um ataque com uma arma. Quando comandar a besta e realizar a ação de ataque, ela age por conta própria se você estiver incapacitado ou ausente, focando-se em defender você. Então, quando você tiver um ataque extra, você pode dar um ataque com a arma. Quando comandar a besta, realizar a ação de ataque. Então, você também pode bater. Você bate uma vez e a besta bate uma vez. Enquanto estiver viajando através do seu terreno favorito, lembrando que você está escolhendo uma besta que tem um nível de desafio de 1/4, tá? Quando você estiver viajando através do seu terreno favorito, apenas com a besta, você pode se mover furtivamente com o ritmo de viagem normal. Se a besta morrer, você pode obter outra besta gastando 8 horas, criando uma conexão mágica com outra besta que não seja hostil a você, dando tanto de mesmo tipo da besta anterior quanto uma diferente. Galera, tá óbvio que é ruim, né? Por causa que você tem que gastar sua ação para fazer um ataque de um bicho que vai ter um nível de desafio 1/4. Né? Por mais que você tenha magias que você pode bombar a sua criatura, o seu ataque vai ser melhor. Não tem. Você vai usar esse ataque desse monstro só se por acaso você não puder atacar, porque você tá restringido, sei lá, paralisado, alguma coisa assim, sei lá, tá. Não sei, em alguma situação que você não pode atacar, né? Coisa ruim. Lembrando que na nova versão do Taxa, isso aqui é mudado e você gasta só uma ação bônus, tá? Treinamento excepcional. Começando no 7º nível, em qualquer um de seus turnos,
Quando seu companheiro bestial não tiver atacado, você pode usar sua ação bônus para comandar a besta a realizar as ações disparada, desengajar, esquivar ou ajuda no seu turno. Então aqui você pode usar sua ação bônus para fazer ele te ajudar, te dar vantagem no ataque e tudo mais, né? Isso aqui melhora um pouquinho, mas é só no 7º nível, mas beleza, ganhar vantagem é ganhar vantagem. Fúria Bestial. A partir do 11º nível, seu companheiro bestial pode realizar 2 ataques ou realizar ação de ataque múltiplo se ele possuir essa ação, enquanto você o comanda a usar a ação ataque, tá? É uma evolução, né, assim, pelo amor de Deus, vamos dormir, né? Compartilhar magias. A partir do 15º nível, quando você conjurar uma magia que tenha você como alvo, você também pode afetar seu companheiro bestial com a magia. Se o companheiro estiver a 9 metros de você. Isso aqui já tinha que ser no começo, né, cara? Você cria uma conexão mágica com o monstro e só no 15º nível vocês dois vão partilhar magia, poder partilhar magia. Isso aqui já tinha que estar desde o terceiro nível. Ainda mais porque você vai ter que estar gastando sua ação aqui pra fazer o bicho fazer alguma coisa, né? Tipo, se você conjura uma magia no 3º nível, você não acontece nada. Mais nada acontece. Seu bicho vai ficar lá olhando pra você sem fazer nada, né? Nossa, vamos dar nota pra essa subclasse aqui e sair desse vídeo, pelo amor de Deus. Então, o Mestre das Bestas é D, todo mundo já sabia, mas vai melhorar. Acredite, os próximos vídeos do Ranger vão ser muito melhores, porque o Ranger fica muito mais forte. Não tão forte quanto o do playtest, mas fica muito mais forte. Mas é isso, gente, não tem o que falar. As duas subclasses pra mim são horríveis. Lógico, se tivesse só essas duas subclasses no mundo, essa aqui seria C e essa aqui seria D, mas não é isso que acontece. As duas são D, são muito ruins. O Ranger é ruim do livro do jogador 2014, mas ele vai melhorar, tá bom? Então, galera, é isso. Venha pro próximo vídeo de Ranger. Você gosta de Ranger, não desista do Ranger. O Ranger vai melhorar, ele vai ser muito mais forte que isso. Você vai ter um Ranger muito mais forte no próximo nível, que dá muito dano, com várias subclasses que vem do Xanatar, que tem no Tasha, e a gente vai entender muito mais do Ranger no próximo vídeo, ok? Um grande abraço para todo mundo. Fala aí qual inspiração de Ranger que faltou. Fala aí o que você acha que tinha que ter acontecido com o Ranger, qual mudança. Se você acha que o Ranger é meio ladino, meio guerreiro. Se você acha que você quer ser membro para a gente ter mais vídeos ainda e mais tipos de vídeos diferentes. A gente faça aventuras aqui no canal e tudo mais. Se transforme em membro aí para ajudar a gente, se você quiser. E não esqueça que para você ser membro, você tem que estar vendo a gente pelo desktop, pelo vídeo, tá bom? Um grande abraço para todo mundo e jogar RPG é bom demais. Falou!